Seja muito bem-vindo a essa série que leva você do zero até a entrega final da sua obra, passando por todo o processo de projeto e execução. Fica comigo aqui porque hoje a gente vai falar de pauta de reunião e ata de reunião. Isso é um complemento sobre a questão da comunicação e isso vai garantir que você tenha controle e que você tenha registro de todas as decisões e as informações que vão acontecer nas reuniões durante todo o seu processo de projeto de obra. Então, se você é arquiteto, engenheiro, designer de interiores e quer aprender como registrar e controlar todas as informações dentro dos seus processos de projeto de obras, fica aqui comigo que depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui sobre pauta de reunião e ata de reunião. Dois documentos muito simples, muito fáceis de ser utilizados, mas que muita gente não utiliza por pura preguiça. Então vamos lá, não é tão difícil assim você registrar suas reuniões, tá? E muito mais, não é tão difícil você organizá-las para que elas sejam mais objetivas. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a comunicação e o plano de comunicação. E em complemento a este plano, existem esses dois documentos que vão garantir com que você não só organize muito melhor as suas reuniões, para que quando você chegue lá, as coisas estejam muito bem organizadas, as pessoas já sabendo tudo o que tem que acontecer, quais são os temas que vão ser abordados naquela reunião, você tem muito mais objetividade, não fica perdendo horas e horas fazendo reunião, e além disso você vai sair de lá com um plano que vai te dizer exatamente o que você e todas as pessoas que participaram da reunião têm que fazer, certo? E você também vai ter a chance de controlar tudo isso. Agora vamos lá, eu estou com as minhas anotações aqui e eu vou passar isso para vocês, porque eu por muito tempo não fazia atas de reunião. Aliás, muito menos pautas de reunião, que é outra coisa que a gente vai falar aqui hoje. E aí o que acontecia é que eu chegava na reunião, no máximo eu mandava um e-mail e falava assim, olha, temos que discutir aquela parte técnica do projeto, biriri, bororó. Normalmente as reuniões mais complexas que necessitam de mais registros são as reuniões técnicas, né? Você está lá com a equipe de engenharias, ou você está lá com um outro fornecedor, de repente é no meio da sua obra, você tem uma reunião de medição, alguma coisa assim, que vai ver se você fez a sua parte do trabalho, se você vai receber por aquilo mesmo ou não, ou os stakeholders que tem que receber o trabalho deles e quem vai validar e quem vai liberar o pagamento é você mesmo. Então, todas essas reuniões são muito importantes e elas vão acontecer rotineiramente durante todo o processo. Por muito tempo eu não fiz esse controle e o que acontecia é que eu ia lá, a gente falava muito, a gente discutia vários temas e aí acabava a reunião e vinha aquela frasezinha básica que é assim, tudo certo, nada resolvido, né? Então a gente fala, decide, ninguém anota nada, quando muito anota, cada um anota no seu caderninho ali alguma coisa e sai todo mundo da reunião. E aí, quem controla? Quem vai dizer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito? Quem vai determinar que, olha, você tem que me dar uma resposta até tal data? Você pode até conversar, se você está numa reunião com 3, 4, 5 pessoas, vocês podem até, assim, mal e porcamente definir essas coisas. Só que quem vai lá cobrar, quem vai controlar, quem vai pegar aquilo e vai falar assim, bom, peraí, agora se eu não tiver a resposta, quem vai me ligar? Quem que vai fazer essa ligação? Por muito tempo, a gente entra numa confusão depois disso, porque assim, você faz 2, 3, 4 reuniões dessas, você já não sabe o que veio de cada reunião, quanto tempo passou, um monte de informações que eram para acontecer, elas não acontecem, elas se perdem no meio do caminho, e aí vai chegar uma hora lá na frente do processo que você vai precisar de alguma coisa que era para ter sido feita, que ninguém fez e ninguém percebeu que não foi feito. E aí, mas o que foi, o que não foi, por que fez, por que não fez? E aí começa um aponta o dedo para cá, outro aponta o dedo para lá, e aí você vai ter muitos problemas. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para evitar problemas. A gente está aqui para evitar dor de cabeça. A gente está aqui para evitar atrasos, evitar problemas de custo. E tudo isso demanda controle. É o que eu falo sempre, se você colocar energia na hora certa dentro do processo, ou seja, o que custa mais? Custa mais você se preparar para uma reunião, ir lá e registrar tudo que foi definido naquela reunião em poucas linhas, ou te custa mais lá na frente ter que pagar não sei quantos R$1.000 por uma coisa que não foi feita e que vai ter que ser refeita, ou alguma coisa que era para ter sido feita, mas já fizeram alguma coisa em cima que eu vou ter que quebrar para fazer de novo. Por quê? Porque uma informação se perdeu, porque ninguém lembrou. E aí fica aquele, mas eu não lembrei, o outro não lembrou também, caramba, como é que a gente faz agora? Como é que a gente faz? Se eu sou o cliente, eu chego pra você e falo, se vira, vai lá e quebra, e paga, compra outro, dá um jeito, eu não quero saber, eu te contratei pra isso. Então, sabe, gente, são documentos pequenos, demandam esforços pequenos se eles fossem colocados
no horário certo, na hora certa, no momento certo do seu processo de projeto, tá bom? Então vamos lá, 2 documentos aqui hoje, pauta de reunião e ata de reunião. Para que serve a pauta de reunião? A pauta é para você preparar a sua reunião, para você preparar as pessoas que vão participar daquela reunião para que eles estejam munidos de informações, eles estejam com o assunto fresco na cabeça para tudo ser muito mais objetivo e para não ficar aquele negócio, não, nós viemos aqui para quê mesmo, não sei o quê, não, tem que discutir aquele assunto, eu também tenho que discutir um negócio aqui que eu lembrei agora, não sei o quê. Então assim, organiza a pauta. Até porque você corre o risco, se você não fizer a pauta, de você chegar lá na reunião e falar assim, olha, eu preciso definir isso daqui com você. Aí o cara fala assim, então, isso daqui eu vou ter que ver, vou ter que consultar não sei o que lá, para eu poder trazer essa resposta para você. E sabe para que serviu aquela reunião? Para porcaria nenhuma. Você foi lá, gastou tempo, gastou combustível, deixou de fazer outras coisas importantes para ir lá, perder 2 horas do seu dia e sair de lá sem a informação que você precisava. Por quê? Porque você não preparou o outro agente do processo, o outro stakeholder. Então, gente, pauta de reunião, pura e simplesmente assim. Estou aqui com as minhas anotações, pega um lápis, notebook, anota aí o que você precisa ter nesse documento. Primeira coisa, cabeçalho. Você que está acompanhando essa série aqui do zero até a entrega da sua obra, você sabe que todos os documentos têm cabeçalho. Então tá lá o nome do cliente, o nome do projeto, o endereço do projeto, a tipologia, a revisão e a data, tá? Coloca tudo isso lá. Depois você vai dar um nome para aquela reunião. Para que você controle as suas atas de reunião, é importante que você nomeie esses documentos, tá? Então eu sempre nomeio assim, é o número do projeto, mais o nome do cliente, e aí eu posso colocar lá PR de pauta de reunião, número sequencial 001, tá? Eu já tenho o número do cliente aqui, então aquele documento não vai se confundir com outros projetos ou outras obras, tá? Então eu tenho o número do cliente aqui, tenho o nome do cliente aqui, e eu tenho lá PR de pauta de reunião 001, tá? Eu vou colocar nessa pauta quais são as pessoas que eu espero nessa reunião. Então eu estarei lá, estará o meu gerente de projetos, estará o meu gerente de engenharia, estará o meu comprador de insumos da minha obra. Não sei quais são as pessoas. O meu cliente precisa estar? Tem que estar na pauta de reunião. E ele tem que receber essa pauta de reunião, eu sugiro, com pelo menos 24 horas de antecedência. Eu mandaria 48 horas antes. Se você puder mandar antes ainda, se dá mais chance das pessoas terem mais tempo para poder analisar aquele documento. Para ninguém chegar na reunião lá e falar assim, pô, eu vi que você me mandou um e-mail, mas é que não deu tempo de eu ver, mas como tinha reunião eu vim. Aí a pessoa chega lá assim, ó, ela cai de paraquedas, porque ela nem sabe por que ela tá lá. Aí ela não levou o notebook, ela não levou o desenho que ela tinha que levar, ela não levou o documento que ela tinha que levar, e aí, ó, a reunião não serviu para nada de novo. Então, ó, nome e função. Fulano de tal, função dentro do processo. Fulano de tal, função dentro do processo. E aí, este documento vai para todas essas pessoas, tá? E aí você vai colocar o quê? Qual é a pauta de reunião? Pauta de reunião, assunto 1. Descrição do assunto. Então, mais uma vez, uma tabelinha ali que vai ter 4 colunas. Você coloca uma sequência de números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dos assuntos, né, a numeração dos assuntos. Aí você vai colocar em 2 palavras qual é o assunto, você vai colocar uma descrição básica, uma descrição simples daquele assunto, e você vai colocar quem é o responsável por responder aquilo. Então, olha, eu quero discutir aqui as interferências estruturais do meu projeto junto à elétrica, ou seja, estrutura versus elétrica. Então o que eu vou colocar lá? Assunto 1. Qual que é o assunto? Interferências. Aí eu vou colocar lá, interferências estruturais, interferências entre as estruturas e os sistemas elétricos. Quais são os responsáveis? O engenheiro de estruturas e o engenheiro eletricista, o elétrico. Então, o cara que receber isso vai falar assim, opa, peraí, sou eu aqui, eu tenho que saber o que é isso. Se ele tiver uma dúvida, ele tem uma chance de te ligar, de te responder esse e-mail e falar assim, escuta, você consegue ser mais específico nessa pauta aqui porque eu queria me preparar melhor. Aí você manda um e-mail pro cara, olha, eu quero saber isso, tá na página tal do desenho, tá na folha X, no desenho tal, blá, blá, blá. E o cara vai lá, analisa, quando ele chega pra reunião ele já tá sabendo tudo o que tem que acontecer. E aí a sua reunião vai ser muito objetiva, certo? E você descreve todos os assuntos da pauta. Pura e simplesmente isso, é um documento de uma folha, você manda isso por e-mail para todos os agentes envolvidos, eles vão receber, vão se preparar, vão ter a chance de tirar dúvidas com você e você vai para a sua reunião, certo? Chegamos na reunião. Estamos lá na reunião, nós temos que levar um outro documento chamado ata de reunião. O que é a ata de reunião? Ela é o documento que vai registrar todas as informações que foram discutidas e definidas naquela reunião, certo? Então, mais uma vez, ela vai ter um cabeçalho, igualzinho da pauta. Ela vai ter lá, ata de reunião, número. Você vai colocar lá, número do cliente, nome do cliente, o número do projeto, nome do cliente,
vai colocar lá ata 001, ata 002, ou ata hashtag, que é de número 002, não importa, como você preferir nomear os seus arquivos, tá? Você vai nomear, vai criar um número para aquela e aquilo vai virar uma sequência cada vez que você for numa reunião, você vai ter uma ata diferente. Algumas pessoas gostam de trabalhar com uma ata única. Então você tem no mesmo documento, você vai abrindo novas páginas de novas reuniões. Fica mais fácil de você pesquisar, dá para você trabalhar com uma planilha de Excel que você anexa a esse documento de Word. Enfim, existem vários formatos. Eu estou para mostrar para vocês a importância do documento e como eu faço isso, qual que é a carinha dele, o esqueleto dele, para que você escolha qual é a melhor ferramenta que você vai utilizar para poder construir esse documento, tá? Depois disso, você tem o nome das pessoas que vão participar daquela reunião, certo? Você já tira tudo isso da pauta. Você vai pegar da pauta e vai fazer na ata. É importante que você tenha isso porque amanhã, quando você for consultar uma informação que veio de uma reunião, você vai falar assim, bom, quem que estava naquela reunião? O fulano de tal estava? Eu vou pegar aqui, ó. Ah, tá aqui, o nome dele tá aqui, ele realmente estava na reunião. E outra, você tem que saber para quem você tem que mandar esse documento, porque depois, no final da reunião, esse documento é oficializado e aprovado por todos os agentes que estavam participando, tá? Então, vai ter lá o nome das pessoas que participaram. Depois disso, gente, é muito fácil. Para cada assunto daquele da pauta, você vai ter lá, assunto 1, põe o nome do assunto e começa a escrever. Fulano de tal falou isso, Cicrano falou que aquilo não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Não sei quem argumentou assim, assim, assado. Assim, sinteticamente, o que foi discutido, e aí no final vai ter assim, decisão. A decisão que foi tomada foi essa e essa e essa em relação a esse assunto. Quem tomou a decisão foi fulano de tal. Pronto, você tem o que foi discutido, você tem o nome do assunto, o que foi discutido e qual foi a decisão tomada. Agora vamos supor que é alguma coisa que ainda vai ser decidida porque precisa de uma nova ação. Depois de você ter todos esses assuntos, você vai ter lá no final, você tem o seu plano de ação. Na verdade, nós estamos falando aqui de 2 documentos, mas que tem 3 finalidades, tá? O primeiro documento é a pauta, que a finalidade dela é organizar e preparar as pessoas para uma reunião. A ata de reunião ela vai ser dividida em 2 partes. Você tem a ata, que é o registro das informações e das decisões, e no final dela você tem o plano de ação. O que é o plano de ação? É quem tem que tomar uma ação e quando essa ação vai ser tomada. Então, assunto 1, descrição de todo o assunto, não tomou decisão nenhuma, porque o Fernando tem que terminar de desenvolver o anteprojeto para que a gente possa enxergar essa solução. Ah, legal, lá no plano de ação vai estar assim. No assunto 1, Fernando Prieto tem que fazer isso, isso e isso até a data tal, porque aí a pessoa vai chegar para mim, ó, quando que você consegue entregar esse negócio para a gente tomar essa decisão? Ah, eu consigo entregar na sexta-feira da semana que vem. Ah, que dia é? Tal dia. Vai lá, ó, até tal dia, Fernando Prieto vai entregar um pacote de desenhos de anteprojeto para que a gente possa analisar e tomar essa decisão. Eu tenho um plano de ação e esse plano de ação, ele é o seu tracking list, é onde você vai conseguir fazer um follow-up de todo o processo e dizer assim, olha, esse cara aqui está devendo uma informação, esse cara aqui tem que me entregar isso até tal data. E aí você, como gestor, que tem que ter o controle de tudo, você vai lá e vai ficar olhando para essas datas. Ah, Fernando, eu posso reorganizar isso de outra forma? Pode, você pode montar na sua agenda. Coloca um lembrete na sua agenda lá. Saímos dessa reunião aqui, ó, e tal dia, eu tenho 3 coisas aqui que eu tenho que lembrar de fazer e eu tenho que cobrar essa pessoa até tal data. Ó, você vai acordar de manhã em tal dia, vai estar lá. Ligar para fulano de tal para cobrar a solução do problema da ata do dia tal, ou da ata de reunião número tal. Aí você liga, ô, como é que tá indo aí e tal? Você vai me entregar hoje? Não vai? De repente uma ligação até prévia, né? Coloca nesse lembrete, coloca um aviso para ele te avisar 3 dias antes, porque você vai lá e liga pro cara 3 dias antes, olha, eu tô te esperando, hein? Tô dependendo da sua informação para poder terminar a minha parte. E aí você tem a chance de não perder absolutamente nada que está acontecendo no seu processo. Por quê? Porque você tem controle. Você foi lá, preparou a sua reunião, você foi lá, registrou todas as informações e você montou um plano de ação para você poder fazer o follow-up disso daí. E aí o que acontece? Você tem a sua ata, o que você vai fazer? De repente você vai conseguir confeccionar ela durante a reunião, que seria o ideal, ou senão você vai fazer um monte de anotações, de repente até gravar. Já fiz muito isso, tá, gente? Vai lá e grava a reunião. Vai lá, coloca num gravador de áudio e deixa gravando, porque você chega no escritório depois e ouve aquilo tudo e vai digitando a sua ata. Terminou a sua ata, você vai mandar a sua ata para todo mundo que está envolvido naquela reunião. Então, olha, mandei todo o e-mail e aí no plano de comunicação, vai vendo como é que as coisas vão se conectando. No plano de comunicação vai estar escrito lá que, olha, quando eu mando uma ata de reunião, as pessoas têm 48 horas para comentar a ata ou discordar de algum item da ata. Após as 48 horas, a ata será considerada como válida, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu sou o gestor, te mandei uma ata. Você tem 48 horas para ler aquela ata.
Se tiver alguma coisa naquela ata que você não concorda, você tem que me sinalizar em 48 horas do envio. Se você não me sinalizar, sabe aquele negócio de quem cala consente? Você não falou nada, eu vou considerar que está tudo certo, esse documento passa a ser oficial e aí todo mundo vai tomar as ações necessárias em cima desse documento, porque ele passa a ser oficial. Então, vocês perceberam? Organização, preparação da reunião, faço a minha reunião, registro as decisões e os itens mais importantes daquela reunião, saio dela com um plano de ação que eu sei exatamente quem tem que fazer o que e até quando, e eu tenho um documento registrando tudo isso e uma chance de fazer um follow-up para não perder nenhuma informação e fazer com que todos os itens da minha reunião sejam realizados dentro do meu projeto e da minha obra, certo? Então, gente, eu sou Fernando Prieto e eu estou aqui para fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aqui embaixo um like, seu comentário. É a única maneira de eu saber se você está gostando do que eu estou fazendo aqui. E outras redes sociais existem e eu estou nelas com outros conteúdos. Aqui na descrição do vídeo você tem todos os links das minhas redes sociais, se você quiser clicar lá, se inscrever, passar a seguir e tudo mais. Dessas redes eu quero destacar uma delas, que é o Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que eu gosto de chamar ele de WhatsApp profissional. Ele é um aplicativo de mensagens, só que ele tem um recurso chamado canal. Então eu tenho lá o meu canal no Telegram que eu quero que você se inscreva nele. Porque nesse canal eu passo para você áudios, vídeos, outros conteúdos, insights do meu dia a dia e a gente vai ter uma conexão muito mais próxima através desse canal. Clica lá e se inscreve no meu canal do Telegram. Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!